Bom, eu queria chamar a diretora do MAST, Annelise Pacheco, por favor. Queria chamar também a professora Priscila, vice-coordenadora do programa de pós-graduação. Eu vou sair daqui, tá? E queria registrar a presença do nosso palestrante, Fernando Cocchiarari, curador-chefe do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, por 2 períodos, agora atual, que vai ministrar a nossa aula inaugural. Por favor, Fernando, tome meu lugar aqui à mesa. Eu vou me retirar e as apresentações vão ficar por conta da Annelise, recebendo o Fernando, que são do MAST, e a Priscila. É uma grande honra. Boa tarde a todos, é uma grande honra estar abrindo essa semana, primeiro com a Ângela Marcelani e agora com o querido amigo Fernando, que me inspirou muito lá no Museu da República e espero que inspire a todos aqui no MAST com o seu brilhantismo, o seu carisma, a sua grande experiência. Então, eu desejo a todos um excelente início, né, desse programa. Estou ávida para ouvir o Fernando. Boa tarde. Obrigado por estarem aqui. Agradeço a Annelise, a Priscila. A Priscila foi a minha colega de PUC. Aliás, eu estou vendo vários colegas aqui, queridos. Cristina, enfim. E a minha fala não é uma fala teórico-acadêmica. Vai ser uma fala que vai relatar experiências de curadoria. A minha primeira curadoria foi em 1981. Eu nem sabia o que queria dizer essa palavra, mas me chamaram. Eu, nessa época, ainda atuava como artista, e para fazer logo um batismo de fogo, que foi no Mano, nunca sonhava ir para lá, e uma exposição do Gilberto Chateaubriand. De lá para cá, muita água passou embaixo da ponte, a palavra curadoria não tinha passado pela generalidade. Hoje em dia, a pessoa organiza um ciclo de palestras, é o curador da palestra. Organiza um ciclo de cinema, não sei aonde, é o curador. Originalmente, o curador vem da palavra inglesa curator, que em português tem um nome terrível, é conservador. Né? Porque se imagina um museu de arte moderna e o responsável pelas exposições é um conservador, vai dar mal entendido, certamente. Né? A função de curador, ela se desdobra em função dos museus. Vocês todos aqui sabem perfeitamente que os proto-museus foram chamados gabinetes de curiosidade, né, que surgem a partir, se não estou enganado, do século XVI, né, em que as coleções mostradas, elas tinham uma espécie, quer dizer, se eu for em positivo e projetivo, projetar categorias de agora para trás, ela tinha um enquadramento curatorial, porque os objetos eram classificados como objetos exóticos, como objetos científicos, como objetos, enfim, tinha umas 5 ou 6, variava
não tinha, curiosamente, nos gabinetes de curiosidade, não tinha arte, o que a gente chama de arte. Embora o que a gente chame de arte seja uma coisa muito recente. Tá? Existem autores que dizem que a arte, como um dispositivo destinado à contemplação estética, tem 200 anos só. Né? O que a gente chama de arte grega, arte pré-histórica, não era arte no sentido da contemplação estética. Desempenhava uma função mágico-religiosa. Você não pode supor que um ateniense lidasse com a estátua da Palas Atena no Partenon com uma contemplação estética. Basta num país como o nosso, que tem a Igreja Católica, que tem as religiões de matriz africana, que tem imagens. Diante de uma imagem, ninguém faz contemplação estética, nem ninguém vai dizer eu vou para a igreja de São Judas Tadeu lá porque a imagem de São Judas Tadeu é mais artística do que as outras. Isso não existe. A ideia de que a arte é um campo de fruição e de contemplação, tem autores divergem, né? O Danto fala da Renascença, o Hans Belting fala da Renascença, o Larry Scheiner vai dizer que a arte começa no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII. E o problema, quer dizer, é o seguinte: a palavra grega que é traduzida por arte, a techne, ela seria mais bem traduzida se fosse traduzida por ofício, porque o cara que fazia selas de cavalos dominava uma techne, o cara que fazia sandálias, o cara que fazia espadas, o cara que escrevia tragédias, o cara que fazia... Não havia a ideia de arte como uma atividade autônoma, autofundante, ou seja, a obra é tão bem elaborada, é tão bela que ela se auto-justifica e só nos resta contemplá-la esteticamente. É claro que não pode haver contemplação estética se não existia a noção de indivíduo ainda consolidada, que é uma noção burguesa que vai ser consolidada, vai ser plantada, semeada durante o Iluminismo, consolidada na Revolução Francesa, até com, enfim, uma atitude totalmente jurídico-legal. É importante, é legal falar sobre isso no Brasil, sobre legalidade hoje em dia, mas, na verdade, quer dizer, em agosto, se eu não estou enganado, de 1789, que a Assembleia Nacional na França vai fazer a Declaração Universal dos Direitos do Indivíduo e do Cidadão. Só a partir daí, a noção de indivíduo se torna um fundamento jurídico. Se a gente, por exemplo, for examinar século XVI, né, pega um drama do Shakespeare, por exemplo, Romeu e Julieta. Em Romeu e Julieta tem dois regimes de experiência amoroso-conjugal. Tá? Eles não podem se casar, o Romeu e a Julieta, porque são famílias inimigas, e era isso mesmo. Não podia, porque o casamento não era uma questão de amor, o casamento era uma questão de conveniência. Tá? E eles se atrevem a se apaixonar, sendo um Capuleto e outro Montaigne, e o resultado é a morte deles. Então você tem dois regimes coexistindo aí. Uma relação conjugal onde a vontade individual é lei, e a lei vigente em que a vontade amorosa não servia absolutamente para nada. Né? Então vejam, o indivíduo não existia na esfera conjugal. Profissionalmente falando, essa palavra até inadequada, o filho do ferreiro é neto do ferreiro, bisneto do ferreiro, pai do ferreiro, avô do ferreiro. Então não havia assim, eu não tenho essa vocação, etc. As profissões, os ofícios, eram todos arranjos. Então não havia indivíduo na escolha do cônjuge, não havia indivíduo na escolha do trabalho e não havia indivíduo na escolha do governante. Porque o filho do rei ia ser o rei, o neto do rei ia ser o rei. Ou seja, o indivíduo não era fundamento de nada do ponto de vista jurídico, haviam outras coisas. A entronização do indivíduo é um problema burguês da Revolução Francesa, e ao falar de burguês, não estou criticando, não, acho super bacana isso. Mas há um problema, a naturalização da ideia. A gente tem umas coisas, né? Os Flintstones e os Jetsons, né? A família Flintstone e a Jetson são famílias burguesas, americanas, uma da pré-história e outra do século XXI.
lá no MAC de Niterói, a casa do Jéssica. Então, veja bem, o que eles fazem? As mulheres ficam na cozinha, o marido chega na troglodita, diz, querida, cheguei, venho de carro, vai jogar golfe. As pessoas são estimuladas a terem uma consciência não histórica e supõem, sobretudo na era desses dispositivos eletrônicos, que a única coisa que a humanidade é uma constante e que a única coisa que muda é a tecnologia. E a tecnologia não tem consequência nenhuma a não ser facilitar a vida. Isso é um equívoco. A tecnologia, a técnica, ela reconfigura tudo. E, na verdade, quer dizer, a invenção do indivíduo, a invenção da arte, a invenção dessas coisas são valores para nós, e provavelmente muitos deles são incríveis hoje em dia. Nada começa quando começa, é o problema de toda a periodização. Mas, por exemplo, os estilos individuais, os artistas, eles surgem na Renascença. A Renascença, ela já está, enfim, voltada para coisas que os artesãos... Não havia, na Idade Média, uma confraria de pintores. Eles trabalhavam ou com os químicos, que eles moíam pigmento, ou de decoradores. Nenhum artista trabalhava no ateliê sem um cliente encomendando. O cliente intervinha, dizia, não quero esse azul aqui porque a minha mulher que está sendo retratada prefere amarelo, sei lá, qualquer coisa. Então a ideia de que o artista é um livre criador, isso são mitologias que ganham curso a partir das teorias de arte que surgem, quase todas elas na segunda metade do século XVIII. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, na poética de Aristóteles, se a gente pensar no livro 10 da Alegoria da República, onde o Platão faz uma denúncia grave da ideia de que arte é imitação, não sei o quê, e não era, veja bem, de novo, os gregos que eram absolutamente fonocêntricos, tinham um domínio da palavra, se expressavam muitíssimo bem, não tinha uma palavra para que nós chamamos de arte bela, ou seja, tudo era arte. O que eles chamavam de terme era o que era processado pelo trabalho humano. Então, por exemplo, você passa, colhe num vinhedo, pega, arranca um cacho de uvas. Com a mão não tem arte, porque o macaco faz isso. A raposa não consegue falar mal das uvas, mas, enfim, de qualquer maneira, né, isso é um assunto. O outro assunto é, o cara pega a uva, daqui a pouco houve uns rapazes pisando, rindo e pisando a uva, aí tem arte. Porque a uva é processada pelo trabalho para virar vinho. Isso é arte, a arte de fazer vinho, a arte de montar a cavalos, a arte de esculpir, a arte de escrever tragédias, a arte de fundir metais. Então, há um grande problema nessa naturalização que a gente faz do estético. O estético é uma invenção do século XVIII. Ninguém tinha uma aproximação estética diante de obras que são deslumbrantes. Eu chamo de arte pré-histórica porque ela foi ressignificada, mas a gente sabe que aquilo não tinha nenhuma função contemplativa, ficavam escondidas. Elas eram objetos sagrados. Objetos sagrados não são para ser exibidos para homens necessariamente. Muitas vezes eles têm que somente existir para, enfim, as pessoas, para os deuses ou Deus lá de cima ficar contentado. Então a primeira coisa que eu teria que marcar aqui é que os museus de arte, eles surgem tardiamente em relação aos gabinetes de curiosidade. Os gabinetes de curiosidade, voltando, que são os primeiros proto-museus, eles correspondem a quê? Correspondem à expansão europeia, com as grandes navegações, as grandes conquistas, e as pessoas veem coisas que nunca viram. Imagina um português vendo um tamanduá, um tatu, um espanhol vendo um lhama lá na Cordilheira dos Andes e assim por diante. Eles tinham que levar essas coisas, ou então o Marco Polo na China não levou nada, mas enfim, a ideia, quando a gente vê aqueles filmes do Ladrão de Bagdá, o vizir tinha um relógio que um passarinho voava, vinha com a ordem. Então tinha... Essas coisas eram curiosas
e agora elas são objeto de prestação de contas da expansão colonial a um nível simbólico, né? Porque olha o que... E é lógico que, mesmo se a gente pegar uma história que começa com Marco Polo, que não tem nenhum processo industrial, a Darwin, né, passando por Cortés na conquista do México, Debré, Missão Langsdorff e tudo isso, há uma curiosidade científica, sim, mas há um mapeamento daquilo que pode ser instrumentalizado pelo saque colonial. Tá? Se não estou enganado, um dos primeiros, se não o primeiro museu de arte, ele é de um colecionador de arte britânico, até porque a ideia de colecionismo não era a ideia de colecionismo que se tem hoje. A arte, depois que se inventou a tela, ela se tornou um bem móvel, se tornou possivelmente uma mercadoria. Quando as pinturas e as esculturas estavam incorporadas aos edifícios, elas eram parte da arquitetura e não eram mercadorias. Ninguém pode imaginar um navio greco-romano preenchido de estátuas de mármore, ele sai do coisa e mergulha. Por isso é que muitas estátuas e tudo isso são achadas em naufrágio, porque, enfim, não era uma coisa de fácil mobilidade. Agora, uma tela você entra, tira do chassi, bota 200 telas num porão de um navio italiano, vai para Flandres, não sei o quê, e as coisas começam a mudar. Né? E tem um dado interessante, porque até o século XVII, ainda sob a influência hegemônica da interpretação que a Igreja Católica fez do pensamento de Platão, de Santo Agostinho, de Aristóteles, em São Tomás de Aquino, né? Havia o seguinte: quando se perguntava quais são as atividades humanas, né? Duas eram citadas: as atividades práticas, que eram as artes, ou seja, fazer os utensílios que a gente necessita no dia a dia, os ofícios, eram as atividades práticas, não havia tecnologia. Eu acho que a tecnologia, do meu ponto de vista, ela adquire pertinência quando ela é instrumentalizada pelas teorias científicas. Então, depois de Galileu, quando você cria um projeto hidráulico, você tem tecnologia. Mas os astecas, quando eles faziam, tinham técnica, que era tudo meio empirista, eles não sabiam as causas das coisas, eles não especulavam os fundamentos das coisas. Falar tecnologia indígena, tecnologia egípcia, não, é técnica. Tecnologia, quando o logos, o conhecimento teórico científico, então, por exemplo, os fármacos, por exemplo, não, e hoje em dia estão sendo revalorizados, as ervas, tudo isso. Mas eles não eram tecnologias porque, enfim, via uma planta que parecia com útero, a mulher tinha um problema de útero e dava a planta. É claro que isso pode funcionar, mas quando você tem a química, vem com ela uma arrogância de que você tem a verdade e você tem tecnologia. Quem inventou a tinta a óleo? Os pintores. Quem inventou a tela? Os pintores. Quem inventou a fotografia? Cientistas. Não há nada tecnológico que tenha sido inventado a partir do ofício tal como antigamente. Por isso é que o tempo de duração das transformações era o que hoje eu vivi, desde que eu nasci nos anos 50 até agora, equivale a quase 2 séculos, 2000 anos, aliás, 2 séculos, coisa nenhuma. Os egípcios e os romanos usavam armadura, escudo, espada, lança, flecha. Os portugueses, 1000 anos depois, chegaram ao Brasil com armadura, lança, arco, flecha. Era diferente do desenho. Mas não havia a ideia de obsolescência. A ideia de obsolescência, o apreço ao novo, que sobretudo os jovens têm hoje em dia, ele é uma circunstância do surgimento das ciências que falavam sobre a matéria. A astronomia, a física, a química, no século XIX, a biologia, que evidentemente tem laboratórios, métodos experimentais. Antes só havia duas. As atividades teoréticas eram as matemáticas, cuja aplicação é muito restrita em relação
da física, isso, muitas vezes a matemática vira uma linguagem para isso, e a filosofia, que por um equívoco histórico, dizia que os fundamentos do mundo físico estão além, metafísico, que era apenas uma simples classificação sequencial do pensamento de Aristóteles. Vinham os escritos da física, depois vinham os escritos sobre o ser. O meta, depois, mas vira assim, não, o físico é fundado por Deus. Então vejam o seguinte, se a gente pega a metafísica do Aristóteles, tá? Ele diz assim, todo homem tem por natureza o desejo de conhecer. O conhecimento não era demandado por nenhuma pressão externa. O homem conhecia como o leão preda, é de sua natureza. Definição aristotélica, o homem é, o ser do homem, a natureza do homem, um animal racional. Se é um animal racional, pode racionalmente em Constantinopla discutir por um século se anjo tem sexo ou não, porque só o pragmatismo de quem vive num mundo instaurado por essa ciência aplicada, um laboratório, pode achar que isso é fútil. Não era, porque era isso. Tá? Portanto, quando surge um Galileu e que pretende negar o que era lógico, a ideia de que a Terra é o centro do universo, por uma experiência, ou seja, olhar no telescópio, a Igreja Católica, eu estou convencido que a Igreja Católica acreditava que era mesmo o universo. Tinha poder, eu duvido que o Papa dissesse, e agora fui desmascarado, vem esse velho, esse Galileu, eu duvido. Ele acreditava, é um embate de informações e de conhecimento. Então, no século XVII, diziam, o homem tem duas ações. A teorética, que era matemática e filosofia, basicamente, que não tem, comparado à física, à química, à astronomia, quase nenhuma possibilidade de aplicação. E a prática. A prática era onde as técnicas se desenvolviam. A prática foi o lugar onde o pintor inventou a tinta a óleo, inventou o árabe, sei lá se foi, inventou o aço, porque caiu um troço lá e ele viu que tinha uma coisa diferente e tudo isso. No século XVII, eles dizem assim, não, o homem não tem só atividade prática e teorética, ele tem uma atividade sensível. Até o século XVII, sensível era o nosso lado bicho. Quanto mais sensível, mais animal você era. Por quê? O que o animal racional tem de animal? Visão, audição, olfato, tato, paladar, né? Os homens prestavam. É um lado bicho. A sensibilidade em filosofia, até o século XVII, era o lado animal da gente. Quanto mais sensível, mais Edmundo era. Entendeu? Mas a partir do século XVII, a sensibilidade foi soprada, porque eu vejo muito essa imagem de Deus soprando sobre os conceitos, foi soprada por uma coisa, o homem tem sensibilidade. Esse é o caminho aberto para um século depois surgir a ideia de que o homem pode contemplar esteticamente, porque ele é sensível. Sobretudo num mundo em que as coisas vão se transformando com uma rapidez enorme. Então vejam bem o seguinte, esse é o meu celular que eu esqueci de não incomodar vocês, daqui a pouco desisto. Então, é no século XVIII que surgem efetivamente as teorias da arte. Tá? Elas são praticamente um fenômeno alemão, com exceção da crítica de arte, que é o Diderot, que é o editor da enciclopédia, a enciclopédia francesa, a outra britânica é antes, mas não adianta os britânicos terem inventado tudo antes, a cereja do bolo sempre fica com a França, mas é um problema da gente pensar um pouquinho. Né? Enfim, o fato é que o Diderot é o único francês que participa dessa fundação teórica, né? A crítica de arte, escrevia sobre o Salão de Paris, organizava a enciclopédia, mas surge a primeira história da arte com esse nome, Winckelmann, alemão, se converte ao catolicismo, vai viver em Roma, porque os alemães tinham uma espécie de banzo do que eles não tiveram ruínas.
né? A única coisa que presta naquele filme Gladiador é você sobrevoar a cidade latina, absolutamente intelectual Roma, e depois ir para as tribos alemãs, louros com chifres na cabeça, no meio do mato, não sei o quê. Porque assim, eu fico saco cheio, às vezes, que dizem, o alemão tem a técnica, o italiano, não sei o quê. Nada é para sempre. Quem era o homem da técnica? Tá? Brunelleschi ou um germânico? Então, na verdade, os alemães, o Hitler dizia, todos os grandes edifícios de Berlim eram construídos de pedra, ele evitava usar concreto, ele evitava usar ferro como estrutura, porque ele queria que eles viessem ruínas. A gente sabe que a arquitetura moderna não aguenta a ruína. A ruína é feita de blocos de pedra que cai para cá, cai para lá, sobe matinho, areia, invade, fica lindo. Mas uma ruína modernista é um pavor, simplesmente. Então, o sonho de Adolf Hitler era, daqui a 2000 anos, o Reich ia durar 1000. Outros 1000, sei lá, ele ia ser enterrado pela natureza. Quando os arqueólogos, como se daqui a 2000 anos vai existir arqueólogos, não sabe nem se vai existir o homem, desenterrasse Berlim, disse assim, que civilização maravilhosa. Por quê? Porque eles não tiveram isso. Eles moravam em casa de madeira não deixa ruína, porque ela apodrece antes. Enfim, eles moravam em Forte Apache, né? Assim, os romanos e eles lá na floresta brigando. Então vejam, os alemães eles vão construir agora, enfim, a fama que eles têm até hoje. Se a gente se esquecer do nazismo, a gente acredita nessa fama, que é o homem da medida, da razão técnica, disso e daquilo. Então, todas as teorias da arte, a estética é Alexandre Baumgarten, alemão. A história da arte é Winkelmann, alemão. O maior filósofo da modernidade é Kant, alemão. Afora outros, Lessing, etc. E vai ser construída, nesse momento, a ideia de que, dentre as belas artes, existe uma que é separada. Não, dentre as artes existe uma que se separa, são as belas artes. A ideia de belas artes é uma ideia do século XVIII, porque se tudo era arte, como é que você separa a arte de arte? Dizendo, uma tem função utilitária, são os ofícios, são as artes, e seus de artes e ofícios. Tá? Você tem isso, e você tem a ideia de algo que é feito apenas para contemplação do gozo estético. Nesse momento, com as revoluções burguesas e tudo isso, a arte que havia se privatizado quando ela se torna móvel, elas estão nos palácios, nos castelos e tudo isso, todos os castelos e palácios são devolvidos ao público como museus, com suas coleções. Na Europa, na Alemanha, que é ciosa a partir disso, sobre essa coisa da ruína, que a Alemanha não tinha ruínas, reparem, não é um problema só alemão. Aqui até a Quinta da Boa Vista, que é pertinho, tem falsas ruínas no jardim. Mas na Alemanha não há um palácio do século XVIII, não há um palácio do século XVIII que não tenha ruínas greco-romanas. É o básico que eles não tiveram, a nostalgia do que não tivemos. Civilização que construísse em pedra há 2000 anos atrás. Então, esse processo de criação dos museus, ele passa a exigir um tipo de prestação de serviços para a manutenção dos acervos e tudo isso, que não é da mesma natureza, por exemplo, do que das obras da igreja. Eu tive a sorte, é como se eu tivesse entrado na máquina do tempo, uma vez num período de uma Bienal de Veneza, eu fui naquela igreja San Rocco, né, para ver as pinturas, e nos davam uns espelhos assim, para você não ficar com o pescoço torto lá para cima. De repente veio um padre, velhíssimo de batina, pegou ainda bem que eu que não sou museólogo, fiquei nervoso. Eu já deixo as museólogas uma nervosa, porque eu faço aqui uma pé, eu fiz que eu vou fazer assim, não, eu tenho que pegar valor. Mas eu faço para me divertir um pouquinho. Tá? Vou botar, mas só para ouvir um não, assim, bem tipo filme de terror. O cara tira um pano sujo, e começa a passar em cima das telas, assim, ó. E tá tudo lindo lá. Enfim,
para vocês verem, talvez Deus ajude nessa hora, né? Está tudo errado, mas Deus vai fazer a higienização dos fungos, das bactérias. São saberes tecnológicos, e eu não estou ironizando o papel dos museólogos, né? Eu quero dizer que eu tenho o maior apreço pelos museólogos, e que decisões curatoriais do MAN, se, por exemplo, uma obra solicitada para empréstimo, o museólogo disser, não tem condição de ir, eu digo assim, não dá para emprestar. Não posso supor que uma pessoa que estudou e tudo isso, que ela esteja interditando uma coisa só para mostrar que ela tem um saber e um poder, de jeito nenhum. Então eu faço isso de brincadeira, porque para a coisa ficar mais engraçada e mais divertida. Mas, de qualquer maneira, aos poucos, os museus foram surgindo. Não podemos nos esquecer que a história da arte ela surge simultaneamente à estética e aos museus. E os museus, é engraçado, os gabinetes de curiosidade, eles têm um legado, porque, sobretudo, os museus de história natural, os museus de minerais, de astronomia, etc., permite, por conta de conhecimentos químicos, por conta de conhecimentos físicos e tudo isso, você faça uma espécie de genealogia, né? Tem assim, vamos supor, no Museu do Homem tem não sei qual foi o primeiro, se foi o Australopithecus, não sei, aí você tem, a evolução vai fazendo grades assim e tal, e a história da arte, a crença de que ela era tão precisa e científica quanto a biologia, ela criou modelos de classificação das obras ingênuos, assim, em coisas. O Alfred Barr, quando criou o Museu de Arte Moderna de Nova York, na década de 30, ele fez um quadro quase que darwinista da arte moderna. É um paradoxo você ter um museu de arte moderna, porque o museu ele foi proposto para que as pessoas pudessem ver, numa certa medida, o desenvolvimento histórico daquilo que é objeto do museu. O Museu de Antropologia vai ter o homem, vai ter os primeiros hominídeos lá atrás, etc., que desceu da árvore há 2 milhões e tantos anos atrás, o Homo sapiens, não sei o quê. Você fazer isso com arte já é temerário. Por exemplo, nós vamos lá, Tate Modern, o Orgulho Nacional, lá em cima, dentro da árvore genealógica da arte, está ali já claro que é heredicida, já estão lá assim, em cima. Mas isso não quer dizer grande coisa, não há, isso é uma decisão antes política do que científica. Não tem que ficar também mistificando que nós estamos fazendo trabalho científico. O Museu de Astronomia, evidentemente, se tem astrônomos e tal, eles são cientistas. Mas a atividade curatorial não é uma atividade científica. Ela é um saber, um conjunto de práticas, e ela pode se dar de N maneiras, né? No caso, voltando, depois eu vou retomar isso que eu acabei de dizer, voltando, é curioso que os 2 primeiros museus de arte moderna no Brasil estejam... O de São Paulo tem uma confusão porque ele mudou de sponsor, ele era uma sociedade civil, passou para a USP, na USP ele perdeu a sigla, o MAN ficou... É uma confusão. Mas o MAN do Rio de Janeiro faz 70 anos esse ano. Não o prédio, mas a instituição, a fundação dela e tudo isso. E é incrível, porque você museifica uma coisa que, em princípio, está rompendo com estruturas vivas ainda. E depois surge a ideologia dos domínios da criação, tudo isso, do museu vivo, etc. Não deixa de ser paradoxal, mas é instigante a ideia, sem dúvida nenhuma. Mas como um país como o Brasil organiza com uma história tão conturbada, com problemas que sempre são, enfim, postergados e tudo isso, como é que ele pode, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, constituir uma coleção? A gente vai entrar aqui, ter uma sala só de impressionismo, depois uma sala só de fauvismo, depois uma sala só de cubismo? Claro que não, porque isso fizeram aqueles países, sobretudo a França fez muito bem, a Europa, e os Estados Unidos com a grana que tinha e que tem, agora vai perder, está começando a perder. Mas, enfim, como o Brasil fazia isso, né?
O MAN do Rio de Janeiro, em julho de 1978, incendiou em meia hora, perdeu 1000 obras, perdeu 2 Picassos, perdeu Magritte, uma daquelas versões das garrafas que viram cenoura, Salvador Dalí. E o absurdo é que eu já frequentava o museu há algum tempo, pelo menos uns 8 anos, a grande parte desses materiais que foram perdidos para sempre dessas obras, eu tinha visto uma vez, porque elas ficavam na reserva técnica. O museu, como não tinha dinheiro, ele ficava expondo exposições que vinham de pacotes da Europa. Exposição eu vi o impressionismo, vi não sei o que, Paul Klee e tudo isso, e você não via as obras, não via acervo. Então é como se o acervo do MAN tivesse sido literalmente desperdiçado, porque as pessoas não viam. É claro que se você for imaginar que você vai organizar, porque um museu de arte moderna do Brasil, ele tem que dar conta da história do colonizador ou dos colonizadores, não os portugueses, estou falando do europeu, branco, etc. Tem que dar conta do modernismo no Brasil, que é um problema, não se tem assentado a gente que questione que o modernismo é um fenômeno paulistano dos anos 20, já tinha modernismo em outros lugares. Então, ou seja, todos esses discursos estão sendo construídos. Aliás, é curioso que a melhor da arte francesa esteja em Paris, na Argentina, em Buenos Aires, no Brasil não está na capital, que é o Rio de Janeiro, naquela época. Claro que isso é uma construção de hegemonia e tal, mas não interessa isso, não é assunto aqui, porque eu tendo a ser dispersivo. Meu roteiro eu não gosto de ler, porque eu escrevo e fico com papel assim, nem olho, então eu prefiro nem mostrar. Aliás, eu faço um negócio para mostrar, que se vocês não me chamarem, eu não vou mostrar, porque eu vou me esquecer. Não, são montagens de curadoria no MAN, pode botar aqui, depois eu falo. Vou colocar ali. Eu botei essa fitinha para não perder. Pelo menos uma exposição eu garanto que tem aí, mas eu não vou mostrar agora, daqui a pouco a gente mostra. Então, como você faz um museu de arte moderna no Brasil? E tem coisas que, por exemplo, o Mário Pedrosa percebeu isso, mas hoje, só depois das políticas multiculturais, do pensamento pós-colonial que critica... Não, ensino, tem croma, uma coisa. Ah, não, tem uma exposição, né? Deu. Esse aqui foi a exposição. Acho que é PowerPoint. Tudo é PowerPoint. Ali Um croma tem. Mas tem, deixa eu ver se são exposições. O croma. Não, tudo isso, olha, gesto, matéria, cor, imagem, constelações, arquipélagos, tudo isso são curadorias que eu fiz na minha primeira estada no MAN. Eu mostro depois, quando chegar uma coisa prática, rapidamente. Eu acho hoje em dia que um museu como o MAN do Rio de Janeiro tinha que ter uma coleção de arte africana, tinha que ter uma coleção de arte plumária. Isso não é um problema da modernidade africana ou da plumária, porque não tinha, mas são referências para que a gente possa pensar. Entendeu? Na verdade, quer dizer, era um museu simulacro, numa certa medida. Quer dizer, um inspetor-geral. O brasileiro adora um inspetor-geral. Né? Um complexo de vira-lata total. Se não tiver o respaldo que vem de São Petersburgo, lá na província, não adianta. Com o incêndio, a situação ficou muito mais grave, porque parte do que se tinha foi consumido pelo fogo. Né? Então, como fazer um museu de arte moderna? Como tratar uma coleção que hoje tem 16.000 obras, são cerca de 5.000 fotografias da coleção Joaquim Paiva, da coleção White Martins, que foi comprada na época da gestão do Herrenhoff, enfim, a coleção Chateaubriand, e a coleção própria do museu, que é a remanescente do incêndio, que veio depois, que é a maior de todas e que tem algumas joias, como Brancusi, Giacometti, Pollock, enfim, Keith Haring, mas é uma coisa, enfim, é uma coisa heterogênea, é uma salada. Então eu digo assim, o que eu vou fazer? Porque da primeira vez eu não pensava essas coisas, eu vou mostrar as coisas que eu não pensava, que eu não tenho as que eu estou pensando hoje em dia. Porque eu sou um desastre tecnológico. Na verdade, quer dizer, como
como montar uma exposição que, sem ser enciclopédica, justifica a reunião no mesmo espaço de grandes nomes da produção artística mundial. Pô, não é a Brancusi europeu, Dante, não, mas nada disso. Graças a Deus tem Brancusi. Né? Tem Giacometti, tem um monte de coisas, e tem os brasileiros, os modernistas brasileiros. Só falta o que agora é possível, a gente ter coisas de matriz africana, de matriz indígena, etc. Porque eu acho que isso faria todo sentido. Uma vez, muito tempo, eu montei uma exposição lá, sem nenhuma pretensão de uma hipótese grande coisa, misturei índio com um artista contemporâneo. Então, as pinturas corporais do Museu do Índio, que eram sobre papéis, foram misturadas com neto-esquemas e tudo isso deu massa. Eu não queria, de jeito nenhum, insinuar que um foi influenciado por outro. Porque o problema da genealogia, o problema do genus, é o problema daqueles que acreditam num discurso positivo. Eu queria simplesmente uma coisa prosaica. A arte é estabelecer relações. Então você junta uma Lijapap com um tesseragem da Lijapap, uma pintura corporal, uma plumária com Beatriz Milhazzi. Dá samba? Muito bem, está certo. E aos poucos eu fui chegando à conclusão que entre um simulacro, um pastiche e uma paródia, eu ficava com a última. Então eu concebo, eu e a Fernanda Lopes, que é a minha companheira de curadoria, ela é curadora assistente, trabalha comigo, jovem, ótima, preparada, praticamente doutora, vai defender a tese dela, pegou a ontem, segunda-feira, tudo isso. Nós brincamos dizendo que o critério de montagem é a tocha olímpica, porque os quadros são relacionados. Esse quadro aqui está relacionado com o que está imediatamente ao lado e faz todo sentido. Pode ser uma besteira, porque as relações não precisam ser sérias, elas precisam ser inventivas e estimular o olho. Então, por exemplo, eu posso botar dois artistas juntos, que são neoconcretos, e botar a Mademoiselle Pogani do Brancusi ao lado de fotos de um fotógrafo africano, que eu não estou lembrando aqui, que fotografou cabeças de mulheres africanas, que os penteados são verdadeiras esculturas e estabelecem uma relação com o Brancusi. Não interessa que uma é arte culta e a outra não é, porque essas divisões não fazem o menor sentido. Então, vejam, é lógico que eu sei que quem trabalha no Museu de Astronomia não tem essa licença, que não vai botar sei lá, alterar certas informações que são de ordem científica e que ele quer trabalhar. No Museu de Astronomia tem que ter a preocupação de formar, enfim, despertar na criança, no adolescente, o interesse pela ciência e tudo isso, o que não é o caso lá. Então eu tenho muito mais licença para fazer essas brincadeiras. E as brincadeiras podem ser de quaisquer tipos, podem ser obras irmãs, do ponto de vista dos movimentos que as produziram, podem ser... eu tinha o MAN tem duas gravuras do Andy Warhol, que são os travestis, tem um travesti que está com a mão assim, tem uma escultura do Laurent, um francês de 1930, que as mulheres estão com a mão assim, eu botei ao lado do travesti, não tem problema nenhum. As pessoas nem reparam, se reparam também, mas o negócio faz sentido, porque é a tocha olímpica, uma passa para a outra. Se você, entre 6 obras, pegar a primeira de um lado e a primeira de outro, tirar as do meio, não tem nenhuma relação, porque a relação passa de uma para outra. Um pouco aquela coisa do Wittgenstein, do arte família, né? Às vezes irmãos são muito diferentes uns dos outros, mas se você pega um que parece com os dois, você estabelece uma familiaridade, um ar, e é o que nós podemos fazer. Não tenho nenhuma hierarquia de sala de arte brasileira, sala de arte internacional, é uma verdadeira orgia, todo mundo em contaminação ali, porque funciona. Né? É claro que eu acho que, enfim, outra coisa que certamente não é o problema desse Museu de Astronomia aqui, o MAN insistia em não mostrar o acervo.
E agora, uma das coisas, agora quando eu cheguei, disse assim, o terceiro andar é só do acervo. Pode vir até um curador de fora, mas só bota obra do acervo. Então, e outro dia chegou uma menina, porque o debate político, micropolítico em torno das artes, a homofobia, o racismo, a misoginia, parece que virou eu acho fundamental, veja bem, sou totalmente simpático a todos esses debates, não é isso. Mas tudo ser isso também, às vezes, não pode. E uma menina de Brasília, estudante de museologia, chegou para mim, perguntou se ela foi minha aluna no Parque Lage. Disse assim, posso ver a montagem? Não pode, não sabia a casa de mais que ela ia entrar, porque, em geral, eu não faço plano nenhum de montagem, eu boto tudo junto e vou escolhendo desse ao lado desse, desse ao lado desse. Se fosse outra montagem, eu boto outro, porque eu sei que eu estou construindo alguma coisa que é arbitrária no sentido de que eu estou decidindo, mas tem que fazer sentido para os outros, porque mais que isso a gente não consegue uma realidade aqui no museu. Ela me fez uma pergunta que disse assim, qual é o tema da exposição? Claro, tem queer museum, tem a história da sexualidade, não sei aonde, tem o não sei o quê. Eu perdi o rebolado, eu fiquei, eu não entendi, claro que eu entendi a pergunta dela, mas ela me desconcertou. E a primeira coisa que eu disse para ela, disse assim, o tema dessa exposição é o acervo do museu. E ela, outra menininha, mais jovem ainda, numa exposição do Rocha Pita, que abriu outro dia, uma exposição provisória em 3 trabalhos, ela disse assim, eu queria entender, ver a curadoria, para saber por que ele pôs aquele trabalho antes daquele, não do outro. Como se isso pendesse de uma equação sobre o chicanismo. Ele botou porque ele quis, ele é o artista, imagina, as coisas não são amarradas dessa maneira. Mas eu acho que a garotada, porque fica o tempo todo, e tudo tem que ter mensagem, qual é a mensagem dessa obra? A obra não tem mensagem nenhuma. Eu fico boladaço quando vem um curador e diz assim, esse quadro que mostra a opressão da fêmea pelo macho, não sei o quê. Eu digo assim, se uma pessoa olhar para o mesmo quadro e sentir ser diferente, uma das coisas que uma obra não pode, uma obra é polissêmica. Senão Freud não poderia ter escrito sobre Leonardo da Vinci, porque na época de Leonardo da Vinci não existia inconsciente. Mas Leonardo da Vinci aguenta essa interpretação. Então, univocizar, se é que existe essa palavra. Faça uma visita guiada aos curadores, explicando as obras. Eu sou um desastre para visita guiada, porque eu faço um discurso assim. Eu digo, eu sou contra o discurso, visita guiada. A indução da leitura de uma obra. Mas se o modernismo era sintático, porque as relações formais contavam, o mundo contemporâneo é semântico. Tu tem que ter uma historinha de preferência pessoal. Ah, minha mãe servia no exército sérvio, foi estuprada por um batalhão de não sei o quê. Como se, eu honestamente não atuo dessa forma. Eu acho importante. Eu recebo pessoas de fora que pensam assim, mas essa pergunta me deixou incomodado. Não incomodado com ela, incomodado comigo, porque eu dei uma resposta idiota, dizer que eu acervo. É óbvio. Aí eu fiquei perguntando, mas por que eu disse isso? E tal. Aí eu percebi o seguinte, porque aqui, para mostrar Vasarely, para mostrar Lygia Clark, para mostrar Brancusi, se eu tiver um queer museum, eu não mostro nenhum. Eu vou fazer uma exposição com os 200 Alair Gomes que tem na coleção. E vai entrar um visitante e vai ver só Alair Gomes e o meu brilho curatorial. Quando eu acho que no Rio de Janeiro, uma cidade que realmente tem uma carência imensa, ver a possibilidade de ver Tarsila, Hélio de Sica, Lygia Clark e os estrangeiros, tem lá Wolf Hostel e o cacete, é uma razão suficiente. Então essa teoria, essa brincadeira da tocha olímpica, eu faço com um acervo. Tá? E é um compleio, não no sentido ilusionista, mas tinha um cara da fundação que trabalhou naquela galeria, acho que Leblon, não sei, mas ele era da Fundação Max Bill. Ele foi ver uma exposição dessas, só foram 2 até agora,
e disse assim, pela primeira vez eu acho que eu estou entrando nesse museu, já vi várias vezes, mas pela primeira vez eu estou entrando no museu. Eu pensei assim, pô, enganei direitinho, porque eu mandei fazer corredores assim, compridos, 70 metros de comprimento, e aí tinha vários critérios, não tem problema. Então vejam, a curadoria para mim é um assunto sério, porque eu levo muito a sério o jogo de linguagem que você pode fazer num certo tipo de atuação como é curatorial. Mais que isso, talvez seja limitação minha, porque eu de sacanagem digo assim, vou dar um curso de curadoria em arte, de 11 segundos, tem que questionar o cubo branco. Você pegar um cubo branco e botar quadro do chão até o teto é uma possibilidade do cubo branco. Questionar o cubo branco é montar uma obra contemporânea dentro do Palácio Catete ou da Confeitaria Colombo sem painel. Aí você questionou, você saiu do cubo branco e montou um trabalho. Mas pegar uma sala que é um cubo branco, botar só uma linha clean toda, ou botar do chão até o teto, são possibilidades do cubo branco. Tanto é que o cubo branco está se prestando a isso, porque todas as curadorias botam coisas do chão até o teto. Virou um styling. Entendeu? Então eu disse assim, curadoria em 11 segundos, questionar o cubo branco. Etiqueta atrapalha. O que me atrapalha é estar ao lado de uma obra e não saber imediatamente quem fez. Ter que buscar numa tabela lá em Vladivostok, que você põe em Moscou, o nome do artista. Porque a gente não pode ignorar que a experiência que se tem das instituições e a última é vidro interfere. Essa eu adoro. Né? Porque toda a minha experiência de ver fotografia, papel, gravura, desenho, etc., foi através do vidro. E o vidro está o seguinte, eu estou no vidro, olha, minha cara leva um susto, aí eu faço assim. O reflexo do vidro obriga, diante dos trabalhos que o levam diante deles, obrigam com que você esteja se movimentando em frente da obra o tempo todo. É uma experiência super legal, porque ver uma coisa que tem vidro implica em você ficar fazendo assim. É uma maneira cinética de ver, onde o cinético é quem está vendo. Então, é o seguinte, o bom curador tem que se livrar da etiqueta, tem que se livrar do vidro, tem que se livrar do cubo branco. Ok, dependendo do caso. A outra coisa que eu não tenho é uma pesquisa. Se fulano pesquisa, a Catherine Davi, por exemplo, foi curadora da Documenta. Ela está estudando arte islâmica, ela pesquisa a arte islâmica, porque há um confronto verdadeiro entre a academia e os curadores. Os curadores, alguns são avessos à academia porque acham que existe uma produção genuína do saber ali na fonte do contato com o artista. O que eu acho disso? Embora seja formado em filosofia, eu tenho muito mais interesse pelo pensamento dos artistas do que pelas teorias filosóficas a respeito da arte. Por uma razão muito simples. Quem inventa o que é arte, quem inventou o que é cubismo, o que é neoplasticismo, não foram os teóricos, foram os artistas. Então eu tenho muito a aprender com eles. Sobretudo a partir do momento em que, tornados artistas, eles deixaram de ser artistas, artesãos de oficina e tudo isso. Então eu acho isso super importante. Então, na verdade, quer dizer, eu sei, e mesmo só para finalizar aqui, eu vou passar um negócio ali para vocês verem, o negócio é o seguinte, mesmo dentro do museu lá, eu me vejo lá em 3 tarefas curatoriais. Uma tem a ver com a aceitação de um projeto que um curador ou alguém de fora encaminhou para o museu e nós da curadoria vemos, tem a ver com a programação, vai ser legal e tudo isso, e a curadoria se resume em aceitar, por exemplo, uma exposição do Vitor Arruda, que vai inaugurar dia 17 agora no museu,
está fazendo 70 anos junto com o museu, é um artista interessante, né? Quem sabe ele vai chamar os novos inteligentes da cultura brasileira, o Alexandre Frota, que tem umas cenas lá, umas pirocas lá e tal, pode ser que gente nervosa. Mas, então isso, a curadoria, ela não intervém. Eu não me meto quando tem um curador convidado, eu só vou, eu passo lá para saber se está tudo bem, mas nunca vou dizer, por que você não bota isso, aquilo, eu não tenho, nem que eu acho, porque é o trabalho do cara. Então isso é um tipo de atividade curatorial que tem a ver com a programação. Pode haver um outro tipo que nós misturemos obras do acervo do museu com obras de fora. Isso é um outro tipo de atitude. E pode ser que a curadoria seja somente das nossas coleções, e aí é um outro tipo de coisa. São coisas muito diferentes, elas só têm que ser pensadas de modo a fazerem sentido. Né? Por exemplo, o segundo andar do museu, ele hoje, só que a área maior do museu, tem 2.500 metros quadrados, só tem exposição temporária. Tem uma exposição. A área de exposição permanente tem 1.200 metros quadrados, ali tudo é do acervo. Tem uma exposição de um curador convidado, que é o Paulo Venâncio Filho, que fez uma homenagem ao crítico Guy Brett e fez uma curadoria lá. Então, veja, nessas coisas há uma... Enfim, existem atitudes diferentes a serem tomadas em tudo isso. As obras que eu tenho aqui, que são... A experiência começa no ano 2000, essas exposições, eu não pensava assim. Agora eu penso diferente, briguei comigo, não é nada disso, eu não pensava porque eu não tinha tido a experiência que me levou a chegar às conclusões pontuais e pessoais, que não tem nada demais isso, não tem nenhuma ciência nisso que eu estou dizendo, a que eu cheguei hoje. Então eu ficava tentando, bota um croma aí. Eu não sei mexer nesse troço, você pode fazer isso para mim, croma. Croma é o seguinte, eu resolvi fazer uma exposição, uma vez lá, que eu disse assim, eu vou fazer salas com predominância de uma única cor. Por quê? Porque, na verdade, a história da arte, os estilos, são estilos formais. Eu vou fazer uma história da arte com a predominância de uma cor. Você que viu daí croma, não está vendo de novo, né? Então bota lá, tem foto, eu sei que eu... Isso. Pronto, pode abrir. Clica com o botão direito do mouse e visualizar. Eu não posso nem ajudar para você fazer nada disso. Olha aqui. Tinha salas só com pinturas com predominância branca. Pode passar, não tem. Essa sala não era predominância branca, não. Essa eram salas com pinturas que misturavam cor. Então tem um Gerhard Richter ali, que é do museu, que é cheio de quadradinho colorido. Agora aí, salas só amarelas, salas só azuis, pode passar. Então as obras aqui estão agrupadas, não é por estilo, não é por cor. Ó. Mas eu perdi o Brancuso, Brancuso não perdi, mas... só falo nele, uma coisa. Pode passar. Olha aí, marrons. Isso foi quando, hein? Mais ou menos? Foi 2004, 2005. Tem um vídeo que foi feito. Mas o negócio é o seguinte, sabe o que eu percebi, Cristina? Eu percebi o seguinte, que a eleição de privilegiar a forma em detrimento da cor é uma eleição. Porque, por exemplo, as pinturas marrons, elas, por exemplo, as pinturas de predominância marrom, coincidentemente, quase todas eram do modernismo de 22. E eu percebi que havia, não essa aqui, mas eu percebia que havia predominâncias cromáticas dependendo da história da arte. Foi uma brincadeira. Arte tem que ser brincadeira no sentido, eu acho que a coisa mais séria da vida de uma pessoa não é lúdica essa palavra brega, não, é uma coisa de brincadeira, entendeu? Brincar, jogar.
investir a libido ali. Ficou muito bonita, mas não teve nenhuma repercussão. Ó, uma peça de matriz africana ali e tal. Agora, vai mostrando, Annelise, acabou essa aqui? Agora, bom, vamos ver o que tem mais aí de exposição. Sala amarela, sala aí, sala aqui. Arquipélagos, bota. Porque essa foi uma exposição sobre de todas as áreas do museu. Tinha coisa da cinemateca, tinha coisa da documentação, tinha coisa de, enfim, de cinema. E aí o show eram as coleções do museu. Por isso que chamamos arquipélagos, porque havia constelações. Eu gosto muito de astronomia. Falando sério, acho sensacional. Não tem nada. Mas isso aqui é uma instalação de parede do Zé Damasceno. Ali é a Regina Silveira, aqui é Tunga. Tudo isso foi comprado da minha outra gestão lá, que a gente ganhou 2 vezes o prêmio da Petrobras, entendeu? E coisas desse tipo. Esse é um cartaz de 2001, Odisseia no Espaço, porque a Cinemateca do MAN tem 2.000 cartazes originais de filmes. Tem Lanterna Mágica, tem o cacete, entendeu? Pô, a gente mostrou tudo. Esse ano, se chegar dinheiro, o negócio tá bravo, nós vamos comemorar os 70 anos mostrando as áreas em que só tinha isso. Só tinha. Constelações. Constelações eram trabalhos que emitiam luz, tudo escuro, com os trabalhos. Só trabalhos com emissão de luz. Você vê, isso não tem nada de. Você entrava no salão principal, você via as coisas assim, ó. Tudo iluminado. Ó. Esse aqui embaixo, esse tapetão, para um jovem talvez isso não faça mais sentido. É uma artista, Sônia Andrade, que está com 83 anos, videoartista. Isso são 200 quilos de cristal de rocha, em que ela projetou do teto em cima dele, esse tapete de cristal de rocha, a color bar da televisão. Quando você ligava a televisão colorida, aparecia esse sistema de barras, que era uma paleta tecnológica. E isso aqui é lindo, porque são 200 quilos de cristal de rocha. Isso, tá? E trabalho do nome dele, Barrão, que tem aquele capô de carro numa televisão, que ele chama de Jason, né? Muito sugestivo, Jason. Enfim, eram coisas assim que eu fazia naquela época. Esse é extraordinário, lá. Bota aqui que você. Esse é do Gyula Kozic, que é um madi argentino, esse trabalho de neon é de 1947. Está em exposição agora no MAN. Só que, no nosso caso, ele nos deu o projeto, num projeto direitinho, com especificação, tipo, o tamanho do neon e tal, e quando eu cheguei lá, mandei fazer. Então, tem lá, 1947, 2002, 2000, alguma coisa, mas é um trabalho que é idêntico ao que ele fez. Claro que é um trabalho que, pela própria natureza dele, ele é reprodutivo. Tem mais alguma coisa? Não, isso é... Tá, vamos ver se tem alguma... Essa é a Teresa Simões, que foi mulher do Silvio, um neon, né? Vamos lá. Autonomia do desenho. Ordem versus liberdade. Ordem versus liberdade é a ordem geométrica do concretismo, do neoconcretismo, e a liberdade é o gesto da abstração informal. Então era uma exposição de arte abstrata, que tinha o geométrico e os não. Então ficou esse título ordem. E com isso eu ia mostrando o acervo. Né? Olha, essa é uma exposição de abstracionismo. Eu preciso atualizar minhas fotos, porque eu não sou meio distraído. É pesado, né? É pesado demais.
Poxa, logo uma imagem abstrata que é tão leve. Olha aí. Essa é a ideia do abstracionismo da liberdade, da expressão, etc. Tem uma Amílcar aqui, mas tudo bem, tem que ter umas quebradas. E a ordem é geométrico-construtiva. Olha, aqui você vê a geometria, são tendências da arte abstrata. Era bonito. Você via, enfim, esses dois movimentos foram muito fortes aqui no Brasil, na época da construção de Brasília, né? Não é por acaso. São os anos 50. Está vendo? Uma exposição grande, só da coleção abstrata do museu. Eu nem me lembro mais como é que era. Eu estou vendo agora, eu estou... Deixa eu ver se tem mais. A gente pode, de repente, parar para a gente conversar um pouco. O que vocês acham? Não é melhor? Então, se você quiser ir botando um piloto automático aí, mas tem coisas interessantes. Olha, esse carinha aqui com o fundo marrom, aqui o terceiro da esquerda para a direita, é um Motherwell, do expressionismo abstrato. Esse aqui da ponta é um Lúcio Fontana. Esses dois aqui são Ben Nicholson, ingleses. Bruno Munari, Mainelli, italiano, Mainelli. Então, tem coisas boas da abstração brasileira e internacional investidas ali. Nós ficamos assim, e se vocês quiserem conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu estou com o maior prazer disponível aqui para conversar com vocês, vai depender de vocês. Fernando, eu queria fazer uma pequena indagação, né? Uhum. Como é que você vê a sociedade do espetáculo? A gente já passou por ela, né? Isso é um problema de deporte. Já passamos por ela. Após ela, né? Se você vai lidar com ciência, quer dizer, como lidar com essa espetacularização do espaço, né? Com esse Times Square do espaço? Bom, olha, o Museu da Manhã. Hipersaturado, não é? Quer dizer, como é que a gente Museu vai... da Manhã gosta. Ele gosta, mas como a gente vai além disso? Eu honestamente não sei, porque eu acho o seguinte, eu acho que os museus de ciência eles têm um papel na formação do cidadão que é de ordem diversa daquela dos museus de arte. Eu acho, por exemplo, sem querer, eventualmente, sem querer ferir a fé de qualquer pessoa, mas eu acho terrível que o número de pessoas que acreditam que o mundo tem 5.700 anos, que o Big Bang é um caô que inventaram, não sei para quê, Deus está na Bíblia, não sei o quê, eu acho isso uma perspectiva que, se generalizar, será terrível, porque ela vai justificar a intolerância, tudo isso. Então, eu acho importante que a criança estudante, as crianças de favela, sobretudo, comunidades, elas tenham acesso a um tipo de informação que eu tive porque nasci numa família de classe média, meus pais eram professores, não sei o quê, mas eu acho um estelionato cultural que pessoas sejam privadas desse tipo de informação. Eu acho que a formação da criança e do adolescente é fundamental. Não sei se eu estou pensando em Platão lá na Cidade Ideal, que a educação do cidadão era fundamental, mas eu acho que o Museu de Ciência ele é vital contra o obscurantismo. Basta pegar, por exemplo, o Galileu, o desarranjo que Galileu introduziu com a ideia do crítica ao fato, em prol do heliocentrismo contra, enfim, a Terra ser o centro do universo. Quer dizer, as conquistas do iluminismo, elas liberaram a humanidade de uma série de coisas, a medicina e tudo isso. E agora você vê igrejas nos Estados Unidos, as coisas mais obscurantistas do mundo, como se Deus, eu sou agnóstico, mas eu acho Jesus, o exemplo, o homem histórico, que pelo menos ele foi, um barato. Transformam uma pessoa dessas numa polícia de moral e de bom costume. Outro dia eu vi, por acaso, o Edir Macedo teve a coragem de escrever que ele discorda de Jesus, que fez o milagre da multiplicação dos vinhos, o time Bodas de Caná, que foi lá naquela época. Ele disse
que Deus estava estimulando, Jesus tinha errado, estava estimulando o alcoolismo. Entendeu? Então eu disse assim, então pode fumar um baseado, não está na Bíblia. Que história é essa? Sabe, quer dizer, eu realmente fico assustado com a proliferação dos fundamentalismos. E a única coisa que combate e é alternativa efetiva é uma consciência científica, uma consciência de que o universo tem 14 bilhões de anos, pelo menos é o que eu acho, tenho certeza. Que a Terra tem 6 bilhões e meio, e que isso e que aquilo, isso abre o universo. Eu costumo dizer para os meus alunos, hoje os jovens acham que tudo que é antes do computador e da informática tem a famosa frase, não é do meu tempo. Eu tenho a famosa resposta, eu digo, nem antes de 7 segundos, né, meu filho, é do seu tempo. Que história é essa? Você vai saber o que é do seu tempo? Eu disse, olha, a eternidade é uma coisa retrospectiva. Eu sou eterno para trás, porque eu sei que há 14 bilhões teve o Big Bang, então eu tenho a experiência do Big Bang. Então a eternidade está cansada, daqui a pouco... Mas quem só é do seu tempo morre com 80 anos, com 70, eu vou morrer pelo menos com 14 bilhões. Entendeu? Então já é alguma coisa de interessante. Eu acho que privar uma pessoa desse tipo de expectativa é uma coisa horrível. Tá? É lógico que eu acho que no Museu de Arte a atitude cidadã passa por um outro lado, pelo lado da criação humana, da produção de sentidos existenciais, sociopolíticos, etc. São coisas que têm um perfil e uma função diferente, mas eu acho... Tudo faz falta. Hein? Tudo faz falta. Tudo faz falta. Até a religião faz falta. Não para mim, né? Faz. O problema é que eu, por exemplo, no museu, fico assustado. Tem uma rampa, aquela passarela, eu olhei para o chão, está tudo pichado assim. Bíblia sim, Constituição não. Eu juro a vocês que se eu pudesse virar uma lagartixa, eu virava numa hora dessa. Essa perspectiva, para mim, é tenebrosa. Bíblia sim, Constituição não. Quando o Estado Islâmico começou a aparecer, eu me lembro que eu li uma notícia que o cara dizia assim, nossa lei é a lei do século VII a.C., a lei da não sei o quê. E eu disse assim, é lógico que uma pessoa que acredita nisso, que a lei é do século VII, pode queimar uma pessoa viva dentro da gaiola lá, como é que eles fazem. Todas essas coisas. Porque as coisas são muito relativas. Né? E também eu não sou antipático a tudo isso, porque eu não sou islamofóbico, não sou fóbico de coisa nenhuma. Mas quando o Talibã destruiu o Buda, claro que eu acho isso horroroso, mas o Talibã não destruiu uma obra de arte, destruiu para mim, eles destruíram um ídolo. A mesma coisa que Moisés fez quando destruiu o bezerro de ouro, quando desceu do Monte Sinai. Só que ele fez na época certa. Os outros fizeram com 5.000 anos de atraso, viraram destruidores de obras de arte. Sem informação, você não se vacina contra essas fobias, entendeu? Então, eu acho realmente importante esses programas educacionais, tudo isso. Falei pra cacete. Alguém quer mais colocar alguma coisa? Sim, sim. Está gravando? É só de ver pra cá. Poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar cara a cara com você e estar ouvindo as suas experiências, que são incríveis, né? Eu gostaria que, se você pudesse, narrar uma de suas últimas experiências, porque assim, no momento em que estamos hoje, eu sou profissional que atuo dentro do museu. Então, nós estamos vivendo dificuldades que transitam desde ordem financeira até ordem ideológica. Bom, imagino, né? O reacionismo deve assediar vocês pelos calcanhares, né? Ainda mais com um governo prefeito. Então, o que eu gostaria de ouvir de você é um de seus últimos trabalhos que tenha sentido esse reflexo e como que você lidou com isso na concepção final, que é a exposição. Olha, como a minha preocupação, desde que eu cheguei ao museu,
é mais ou menos, eu não cheguei com nenhum projeto pronto. Eu digo assim, eu vou entrar e vou, com a minha companheira de curadoria, eu vou fazer um trabalho e a gente vai chegar a conclusões e tudo isso. Mas esse problema, esse moralismo, esse falso moralismo instrumentalizado pelo que há de pior na extrema-direita brasileira, porque, na verdade, eu acho o seguinte, quando houve aquele episódio com o Chico Buarque, do Leblon, eles disseram que a Lei Rouanet mora em Paris. Eles entraram numa de que a Lei Rouanet é uma espécie de Bolsa Família de artista de esquerda, o que é uma sacanagem. Se você for ver as verbas destinadas pela Lei Rouanet, a Globo, todas as empresas recebem muito mais. Mas desqualificar a Lei Rouanet significa... E está tendo problema, tem gente que está com medo de investir. Isso está sendo uma tragédia, porque o humano está sem dinheiro. Tem lá porque você leva do depósito, não tem embalagem, não tem... Entendeu? Mas um centro cultural está numa situação terrível. Então, veja bem, sempre houve excessos de um pensamento moralista, conservador, etc., em relação à obra de arte. Desde a mutilação dos órgãos genitais das estátuas masculinas, né, que levaram umas marretadas lá e ficaram com a folhinha de parreira em cima. Há coisas como, por exemplo, a Márcia X, quando expôs no CCBB, que ela tinha uns terços que ela desenhava assim, em forma de pênis, e isso criou um problema. Houve, quando eu era da Funarte, nós fizemos o Salão Nacional, no Mar do Rio, o Nelson Lerner pegou aquela fotógrafa, Annie Guedes, que fazia uns bichinhos. Ela que era erótica, não era o Nelson Lerner. Ele simplesmente destacou isso e destacou as coisas com caneta hidrográfica. Botar um garoto saindo de um repolho, botar um garotinho no meio de pétalas de rosa, onde deveria ser o pirulzinho, tem um botão assim, uma coisa fazendo um saquinho. Está lá. As pessoas, umas senhoras católicas, foram ver a Camille Claudel, pornografia infantil. Chamaram o Ciro Darlan e ele entrou no museu e tirou as coisas da parede, não precisava de nada. Não, o cara é legal do ponto de vista, mas não tem a obrigação de entender a arte, esse negócio disso. Mas essa coisa de pedofilia é um cansaço, né? É um cansaço. Nunca vi ninguém ser pedófilo na frente de 100 pessoas. Uma das coisas que pessoas pedófilas, sei lá, serial killers fazem é arranjar um lugar bem escondido para ele consumar seus desígnios secretamente. Ninguém vai fazer. Agora, se a nudez masculina é pornográfica, ao mesmo tempo você sai dali, né? Você sai dali e ouve um pai dizer pro filho, isso mesmo, olha a gostosa ali, meu filho, passa a mão na bunda dela, vai ser macho, não sei o quê. Agora, como era um homem que estava pelado, vem um machismo horrível. O que eu faço lá no museu? Eu não tenho tido pretextos, mas não é porque eu esteja me defendendo, não, é porque eu não penso só nesses recortes. Mas o Vitor Arruda, agora que vai expor, tem uma área grande que tem pinturas com relações sexuais, com palavras, enfim, que seriam, enfim, reprováveis do ponto de vista de um certo tipo de moral. Eu não pedi nada. O curador botou numa sala lá, não é uma sala fechada, mas é uma sala à parte. E na entrada do museu tem, no andar tal, tem uma exposição com cenas de sexualidade, etc., que podem, enfim, não fazer parte da sua visão de mundo e tudo isso. De modo, agora, eu não sou da censura e não vou dizer proibida a entrada de 18 anos. Eu estou dizendo de modo que nessas salas só entrarão menores acompanhados de seus pais ou responsáveis. Pronto. É o pai e a mãe que sabem disso.
E se o pai e a mãe são mal intencionados, eles não vão fazer isso no museu, vão fazer em casa, né? Porque o locus por excelência do abuso infantil é a casa. É o pai com a filha, isso e aquilo. Tem um artista de São Paulo, me deu um branco, esqueci o nome dele. Mas ele postou uma coisa que eu achei super bacana nisso tudo. Ele diz assim, 15 mil menores são abusados anualmente no Brasil. Nenhum deles no museu. Né? Então eu acho que a gente tem que entender que eles não estão preocupados com a preservação da moral dos bons costumes. Eles vão inventar qualquer coisa que sirva para eles avançarem politicamente, né? Com as suas ideias nazistóides e tudo isso. Mas esse filme a gente já viu em alto estilo. Eu recomendo a vocês, se vocês não viram, pega lá na internet, no YouTube, que eu sou um grande youtuber, eu sou tão atualizado que nem Netflix eu cheguei ainda. Mas pega lá no YouTube, Exposição de Arte Degenerada do Terceiro Reich. O Hitler foi o único chefe de Estado que foi curador, deu aquela merda, deu lá, mas tudo bem. É uma exposição que Picasso, Mondrian aparecem como degenerados e outros, todos os expressionistas alemães e tudo isso. Isso não é novidade. Como se a arte fosse o lugar da univocidade das experiências. A nudez pode conotar, ao contrário, pureza. Depende de tudo. Então, agora, eu estou convencido de que existem coisas que não se discute. Não se discute, por exemplo, o botafoguense nunca vai convencer o flamenguista de que o time é melhor. Discute só para ter um enfrentamento de poder, uma coisa assim de esgrima. Mas eu não vou investir minha energia para discutir com um fascistoide, tipo Kim Kataguiri, aquele idiota. Eu não vou bater papo com ele porque ele vai me usar o tempo todo, eu vou ficar irritado, vou ficar com o braço formigando. Então ele diz o que ele quiser e azar dele, porque eu acho que a maioria das pessoas tem sensibilidade e percebe claramente onde a banda toca. Agora, eu acho o seguinte, no momento em que a gente está vivendo no Brasil, a coisa mais revolucionária que tem é a gente ter que defender a Constituição e ter que pautar todas as nossas atitudes num âmbito que é o âmbito da legalidade. O que está obsoleto, o que não funciona, etc., se muda, mas não se mudam as coisas no tapetão. Agora, está muito difícil de entender essas coisas. Está muito difícil. Tem que se amarrar igual o Ulisses no mastro do navio, porque as sereias estão cantando forte e o barco está avançando com o rochedo. Então, é o seguinte, não pode porque é incrível isso. Né? Quando se trata de derrubar, o A fica com Z. Agora já derrubou, agora é a hora do A enfrentar o Z. Né? Eu não sou nenhum dos dois, mas eu estou contemplativamente vendo como é que as coisas, sim. Não, é que você, quando você falou, voltando à sua palestra, você está muito feliz. Tá ligado. Aqui, ó, Priscila. Está desligado, só ligar em palestra. Não é que eu achei muito feliz que você falou da importância do acervo do Manso, né? Realmente, acho que muita gente tem, eu tenho muita ligação com o Manso, muita gente aqui tem, o próprio prédio é maravilhoso, eu acho, né? O lugar onde está construído, e o acervo. E eu fui, alguns anos atrás, eu acho que você deve ter alguma ligação com isso, com a exposição permanente da coleção Assis Chateaubriand. Aí a minha pergunta... Assis não, Gilberto. Gilberto Chateaubriand. Do Assis é do Mastro de São Paulo. É do Gilberto Chateaubriand, desculpa. E aí está muito bem organizado, né? E aí eu queria saber que você comentou da questão do incêndio, não é? E qual foi realmente as repercussões desse incêndio em termos das coleções do Manso? Você mencionou agora por alto. Olha, a coleção Gilberto Chateaubriand não estava no museu na época do incêndio. Ela entrou com uma solução e, na verdade, ela está incomodada. Esse é um problema, porque o comodato é emprestado.
nada impede que ela saia. Eu tenho uma maior preocupação em incrementar o crescimento da coleção própria do museu. A maior coleção é a do museu. Mas se sai a coleção Gilberto Chateaubriand, a gente perde uma representação de arte brasileira que a coleção do MAN não tem a menor condição de substituir. Você vê Tarsila, Urutu, está na exposição da Tarsila em Nova York. Tem um desenho da negra da Tarsila, está numa exposição em Nova York, pertence ao Gilberto. As coisas do modernismo paulista, em geral, todas as coisas. A única coisa que a coleção do Gilberto é fraca é em relação à arte concreta e não concreta, abstração, porque o advisor dele, era o Pansetti, que não gostava de Lygia Clark, etc., e ele então não comprou. Então, o seguinte, de onde vem a cavalaria para salvar isso? A Petrobras, essa empresa horrorosa, graças a Deus a gente vai acabar com ela, nos deu, durante 2 anos seguidos, a gente comprou o Marulho do Cildo, compramos o Pink Pink do Valtesso, compramos o Milhos de Castro, Lígia Papo e tal, e reforçamos as lacunas do museu. Por isso é que a gente desgostava do projeto. E, então é o seguinte, as 3 coleções, antigamente, tem uma coisa, não era, isso que eu vou dizer não é uma regra absoluta, mas a tendência era mostrar muito a coleção Chateaubriand em estado de integridade. O Gilberto dizia muito que ele queria que visse o perfil da coleção. Então, uma vez por ano tinha a exposição da coleção do Joaquim Paiva, que está incomodado, mas assim que ele falecer, já passou em testamento, tudo vai para ser do museu. 3.000 fotografias, isso já está resolvido. E uma das coisas que eu pensei quando eu cheguei foi assim, o museu tem essa escassez de recursos, de tudo. A população do Rio de Janeiro, os visitantes, não tem acesso a... Quero ver Lygia Clark, onde é que tem? Não tem. Hélio de Sica, não tem. Quero ver os internacionais, não tem. Então, se nós mantivermos os 3 acervos mostrados separadamente, é uma loucura, porque nós temos 3 museus. 3 museus. Quando fizeram a exposição só da coleção X, é o Museu X. Quando fizeram da Y, é o Museu Y. E eu achei que era bacana que nós misturássemos essas coleções. E foi a grande exposição, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ver, que eu consegui no andar inteiro, se chamava Empolvorosa. Como era uma exposição que misturava as coleções, que dificilmente ocorria, começou a ocorrer no MAN. Um dia chegou uma presidente do MAN e perguntou para mim assim, e o surubão, como vai? Ele disse, a mistura de todos eles. Eu disse assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Ele está misturando as coleções, então chama de surubão. Aí, a Fernanda Lopes, que é ótima para dar título, o Tuga tinha falecido, e ele tem uma série de desenhos que são provavelmente surubinhas, que ele botou série Corpos em Polvorosa. Aí, para homenagear o Tunga, a Fernandinha disse assim, vamos botar em Polvorosa, né, coleções MAN, ou seja, a partir dali, desde então, desde julho de 2016, ficou o Empolvorosa por 7 meses, e as pessoas puderam ver que a gente tem Vitor Conte, que a gente tem Vitor Conte, mas a gente tem um Vitor Conte de 6 metros, é um grande artista da vanguarda americana, vídeos, tudo aí, a gente mostrou tudo, e as pessoas diziam assim, nossa, o MAN tem isso tudo, era a coisa que mais me deixava alegre, as pessoas dizerem isso. Quer dizer, o MAN tem muito, pensei que só tivesse a coleção do Gilberto. Olha, eu não tenho nada contra a coleção do Gilberto, só tenho a favor. Sem ela, desaba o elo entre a arte brasileira e a arte internacional que a gente tem. Agora, eu estou com a cabeça que tem que ter umas peças africanas e tem que ter umas peças indígenas.
como eu vou fazer isso, eu não sei. Mas A tem gente não muita tem política coisa. de aquisição. A gente, no passado, a Petrobras. Mas a gente vê, né? Vê o que pode fazer. Mas enfim, eu acho que tem que botar. Isso tem que estar exposto permanentemente. O Mário Pedrosa, que era uma pessoa que eu tinha 26 anos quando eu conheci, ele já tinha quase 80, quase 90, duas portas assim. Quando uma pegou fogo, ele já tinha um projeto de fazer o Museu das Origens. Pensar um museu que teria um perfil antropológico, mas museal, porque iam ter os artefatos, as coisas. Qual era o Museu das Origens? Os índios, os negros e os brancos, portugueses, europeus, etc. Você teria isso. Por enquanto, a gente não tem nenhum Museu das Origens. Quando muito a gente tem, a presença africana e a presença indígena é objeto de fotografias de pessoas que são brancas e que, por razões tecnológicas, eles fotografaram tudo isso. Mas seria muito importante que a gente tivesse a informação produzida por essas comunidades, enfim, como isso foi processado na arte brasileira. Essa relação, por exemplo, com a cultura africana é uma coisa que, e oriental, por exemplo, os modernistas lá do século XIX fizeram isso muito bem. De Demoiselle d'Avignon, você vai na casa do Monet em Giverny, ela é coberta de gravuras japonesas, tem até no banheiro. E você olha e diz assim, mas o que tem a ver a gravura japonesa, que é tão contornada, tão delineada, não tem manchas, não tem nada disso, o que ela tem a ver com o Monet? Mas na cabeça dele tinha, e se tinha, porque tinha mesmo. Se eu não entender, o problema é meu, mas eu tenho certeza que não ia fazer isso só para ser engraçadinho. Então, é lógico que o modernismo, a via de saída do classicismo europeu, foi um contato tomado com as culturas da expansão colonial. É lógico que isso aconteceu. Por que o Brasil, que é uma dessas pontas da expansão, não um centro de radiação, um centro de atingimento, de chegada, por que não vai ter? Com a importância que a população africana, de origem africana, tem no Brasil, a indígena, embora quantitativamente seja muito reduzida. Então eu acho que, enfim, isso tem que ser feito. Então o acervo do museu, ele tem que definir também um perfil, né? Porque senão vira acervo de banco, né? Uma massa falida de um cara que tem a coleção de Romero Brito. O outro tem uma coleção, em homenagem a Chico Fortinari. O outro tem uma coleção de Alair Gomes. Você junta isso, não dá nem solução. É botar um periquito, um papagaio e um cachorro para fazer uma orgia. Não dá, não tem critério. Então, é lógico que uma coleção tem que ter critério. Esse critério é construído. Você vai aos poucos, né, preenchendo as lacunas. Mas nada disso é sério ao ponto de achar que você é um grande cientista. Grandes cientistas são os que tocam aí os astrofísicos e tal, esses são. Até porque só existem três ciências, né? A física, a química, a biologia e a astronomia, quatro. O resto, as ciências sociais, é uma planta. Quantas psicanálises existem? Qual delas é verdadeira? Ciências sociais tem esse drama, né? Ciência humana. Então, eu acho que a gente tem que ter critério e deixar que as coisas nos falem, né? Que você possa... Aliás, um dia, se vocês quiserem, seria o maior prazer. Eu recebo vocês no museu para a gente fazer um tour. Vamos programar. Agora, eu prometo não sei fazer visita guiada, eu não sei explicar nada antes. As obras não têm nenhum significado. As obras para mim... A gente podia ficar aqui a tarde toda, né? Mas a gente tem que ir. Eu tenho um versário para fazer. Ai, sim. Está tão bom. Não, podemos ficar, que horas são? Tem tempo. Tem um bolinho ali fora.
Porque hoje o Márcio está fazendo aniversário, Quantos né? anos? 33. Está na flor da Poxa, eu idade. ignorante achando que tinha sido Sua Majestade o Imperador. Não observador. Mas não. Nós fomos hoje fazer uma visita ao Museu Nacional da Quinta e a gente estava justamente falando Eu não sobre vou lá. que a nova direção e tudo, e como a gente não vê o Império lá, né? Pô, isso o brasileiro é sensacional. Não? Destruíram o palácio inteiro. E é impressionante. Se fosse a Revolução Russa e a Francesa, que foram muito mais radicais, o primeiro golpe de Estado, não sou monarquista, não, foi um golpe, que foi a proclamação da República, destruíram o palácio todo. Quando os soldados soviéticos estavam começando a enfiar a baioneta no Palácio de Inverno do czar, o Gorky foi para a população russa e disse assim: não destruam, porque isso não é mais dele, é de vocês. A mesma coisa na França com a Revolução Francesa. Lógico, né? Quem não é vira-lata pensa grande, né? Exatamente. Então eu quero agradecer muito. Nós vamos registrar essa oferta, Não precisa, é só combinar. para organizar uma visita não guiada, né, ao acervo maravilhoso O acervo do que está Mão. exposto lá é assim, não tem 1.200 obras de exposição, tem 16 mil, mas aí O acervo não exposto, a gente pode estar. esse nem eu tenho que pedir a autorização aos museus. Eu não tenho o cartão da reserva. É um desautorizado. Elas, totalmente. Também feito o filme de Psicose, né? Com a mão assim. Então eu não vou. Mas eu não tenho, não. Só as museólogas têm. Mas a gente reserva vai técnica combinar. é quase um copo. Mas Mas a gente pode. não, isso é uma lei interna lá. Agora, pode, eventualmente, quem quiser, por exemplo, agora estamos em montagem. Hoje, antes de vir para aqui, passei com um casal lá, mostrei uma montagem para eles. Pode, já está na área expositiva. O problema é que se você abre toda hora e as pessoas visitam, claro que todo mundo quer visitar. Agora é o seguinte, são os trainés, os quadros estão nos trainés, você tem que puxar, tem que ter um montador com luva para manusear, é muito complicado. Então, mas as exposições mudam, vão mudar, né? Ele vai colocar tudo para fora. Não, agora já tem muita coisa para fora, você pode ver muita coisa. Eu quero agradecer imensamente. Foi assim um momento muito interessante. Essa parte de curadoria é muito instigante, porque é o que você falou, todo mundo agora quer ser curador, né? E como o curso de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, a gente tem uma abrangência grande com várias áreas diferentes, e muitos trabalham em museu já, né? Então é uma oportunidade de ter esse contato e saber que pode, de repente, até socorrer uma determinada, né, necessidade de uma pessoa que tem uma bagagem tão grande que conseguiu mudar até o pensamento durante o processo, né? É interessante isso, à medida que a pessoa vai exercitando uma função, ela vai amadurecendo, né? Achei muito interessante isso que você falou, essa questão de interpretar, porque eu também sou artista plástica, já parei a coordenação, não me deixa tentar nada. Mas eu uma vez fiz uma coletiva e tinha um rapaz explicando o meu quadro. Eu achei interessantíssimo. Eu não tinha reparado nada daquilo. Bom, isso aqui é bacana, porque a autoridade não é dele, porque o outro vai explicar diferente. Isso, então eu acho que é Então, exatamente. chega logo ao não se explica. Isso, porque você já entra no museu com uma bagagem de sensibilidade, uma bagagem de memória. Olha, ninguém aprende astronomia nem arte em museu. Isso é, sabe, quando eu vejo aquelas pessoas com aquele headphone na Europa, eu digo assim, a história dessa você aprende no livro. Veja, ver você aprende vendo. Conceitos você aprende no livro. É claro que no museu de astronomia é a coisa mais confusa. Não sei se vocês têm uma simulação do sistema solar. Isso é no planetário. Não, eu já vi isso em museu lá fora, museu de Londres e tal. O planetário tem. O planetário agora é Museu do Universo. Ficou com atenção.
Mas eu agradeço muito. Vai ter uma tortinha ali fora, né? Para a gente comemorar. E eu quero dizer que amanhã as pessoas que vão no Maquinho e no MAC, lá em Niterói, o ônibus. O que é maquinho? Maquinho. Eu tive à frente a Guimarães. Eu conheço. Ela trabalha justamente com o Museu de Arte de Origem do Mário Pedrosa, que ela está levantando, relevantando essa ideia. E o Eurípides também, né, conheceu lá por causa do Museu Mário Consciente. Mas aí ela está trabalhando no projeto de revigoração do projeto do Niemeyer, na favela, que chama Maquinho. Aí, então vai ter, o pessoal que trabalha lá vai ter umas palestras sobre o Maquinho, sobre o Museu do Jambeiro, ver o que eles estão fazendo. Ela fez um projeto lá no Muro também, que fez grafismos com o pessoal. Então a gente vai visitar lá. 8h30, em frente à biblioteca, para sair de ônibus, em frente à Biblioteca Central da Unirio, tá? Naquela pracinha, 8h30 para o ônibus sair, 8h45, tá? Thank you.